Para mim era inevitável gravar esse vídeo no dia de hoje, e fica tranquilo que não é um vídeo de revisão dos 50 anos da Microsoft, até porque eu já fiz isso lá no targethd.net. Esse vídeo ele é mais sinestésico, ele é mais empático. Eu quero falar sobre a minha relação com a Microsoft, com o sistema operacional Windows, com os consoles Xbox, e em como a nossa vida está diretamente conectada com a de Bill Gates, Paul Allen e com a gigante de Redmond. Por mais que a gente negue a importância da Microsoft no mercado de tecnologia, e muitas vezes a gente nega isso por questões pessoais, por vaidades, ou porque a gente prefere a Apple, é indiscutível que até hoje a Microsoft é extremamente relevante e por isso, no dia de hoje, 4 de abril de 2025, eu estou aqui em edição extraordinária para falar sobre a minha relação com uma das maiores e mais relevantes empresas de tecnologia da história. Eu sou Eduardo Moreira e você está no targethd.net, um blog especializado nos principais temas do mundo tech. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia. Bom, eu tenho 46 anos de vida. Eu posso dizer que eu vi praticamente toda essa história da Microsoft se construindo diante dos meus olhos. Os 4 anos que eu perdi foram mais ou menos os 4 anos que a empresa não teve produtos lançados no Brasil, mas ainda assim a gente tinha já os impactos relevantes de uma empresa que começou comprando o MS-DOS, porque, para quem não sabe, não foi uma criação de Bill Gates, o sistema operacional por texto, mas a visão do Gates em transformar esse sistema operacional para algo mais visual, algo que tanto ele quanto Jobs se inspiraram a partir do Xerox PARC, do sistema operacional da Xerox, isso foi relevante e decisivo para os rumos da tecnologia que nós temos hoje. A primeira versão do Windows que eu utilizei foi o Windows 3.1 for Workgroups, e já era algo fantástico. Eu usei depois o Windows 1.0, depois que eu comecei a minha vida com informática. Mas o 3.1, aos meus olhos, para um garoto que tinha 9, 10, 11 anos de idade, ele era um sistema operacional fantástico. A minha memória afetiva me faz lembrar de uma plataforma que era visualmente bonita. E isso também se alinhava com uma mudança no hardware, porque era a primeira vez que eu utilizava computadores com tela colorida. Então, tudo era mais chamativo aos nossos olhos. Não era uma coisa insípida como acontecia nos monitores monocromáticos. Então, eu tenho boas lembranças do Windows 3.1. Ele funcionava muito bem, mesmo em hardwares considerados mais modestos. Se bem que naquela época o Windows também era bem mais modesto. O lançamento do Windows 95 é algo emblemático para todo mundo que viveu o mundo da tecnologia naquela época. Aí eu vi o lance lá da música do Start Me Up, dos Rolling Stones, aquela propaganda excepcional. Imagina a bala que a Microsoft pagou para os Stones para ter o direito da música para o comercial. Pena que eu não posso tocar aqui porque, afinal de contas, direitos autorais. Mas muitos até hoje entendem que esse é o melhor Windows que nós temos, ou um dos melhores, porque ele marcou um antes e um depois na era da informática. Ele foi uma grande quebra de paradigma. Ele estabeleceu as bases do Windows que nós temos hoje. E essa minha relação com o Windows, ela é muito interessante. Porque assim como a maioria de nós na época, a gente não tinha grana, mal tinha grana para ter computador, que dirá para ter o software original da Microsoft. Então, pensa que o Windows 95 foi um dos sistemas operacionais mais pirateados da história. E isso porque ele também ajudou a me colocar um pouco dentro da atividade profissional que eu estou hoje. Eu uso muito do tempo da minha vida escrevendo, e através do Windows 95
Na verdade, o Windows 3.1 já tinha editor de texto, mas o Windows 95 foi o que permitiu que eu instalasse o Office em 97 e, por tabela, a primeira versão do Word que eu utilizei, o Word 97. Antes disso, eram o Writer, bloco de notas, outros editores de textos que utilizávamos no computador. Eu sou tão jurássico em informática que eu utilizava o mesmo editor de texto que o George R. Martin utiliza para escrever os livros do Game of Thrones, que é o WordStar. Eu utilizei o WordStar na minha vida, mas isso pode ser assunto para outro vídeo, quem sabe para outro canal de vídeos, onde a gente fala de anedotas e questões históricas do mundo da tecnologia. Eu sou muito grato ao Windows 95. Ele não só me deu a possibilidade de crescer como alguém que trabalhava com tecnologia, consertei muito computador com esse Windows. Muita gente teve problema com vírus. Na primeira grande era da internet, que foi na década de 90, era muita gente tendo problema com vírus, muita gente querendo baixar as fotos do acidente aéreo que acabou com uma das assassinas. Para quem não sabe, esse foi o primeiro grande, eu não digo viral da internet, sim, viral, vai, o primeiro grande viral da internet nas questões de imagens, né? Todo mundo recebeu de alguma forma, infelizmente, essas fotos. Então, eu sou grato ao Windows 95 pelas memórias afetivas. O Windows 98 me rendeu uma história muito boa, e eu agora posso contar porque essa faculdade nem existe mais. Eu ainda morava lá em Araçatuba, a cidade vizinha de Araçatuba é Birigui, e lá tinha a faculdade de tecnologia, FATEC, e eu estudava análise de sistemas lá. Depois eu deixei o curso para poder começar essa vida de escrever sobre tecnologia na internet. Mas no segundo ano que eu estava na faculdade, lançaram o Windows 98. E aí, antes a Microsoft tinha lançado uma gambiarra que era: você instalava no Windows 95 o Internet Explorer 4.0 e ele modificava a interface do sistema e meio que transformava tudo em Windows 98. Mas quando o primeiro beta do Windows 98 chegou ao público, a primeira beta pública, eu tive a audácia de instalar em toda a rede de computadores do laboratório de informática o Windows 98 para que todo mundo pudesse ter a novidade ali disposta em todos os computadores daquele laboratório. Nunca me pegaram, nunca descobriram que eu fiz isso, mas como agora o curso não existe, eu posso contar essa história. Essa é a minha relação com o Windows 98. Também foi outro sistema que, Deus do céu, eu instalei demais em vários computadores. Muita gente queria ter esse Windows. Ganhei uma grana instalando a versão alternativa do Windows. Eu nem sei se eu poderia falar sobre isso nesse vídeo, porque é meio que confessar algo irregular, mas acredito que existe uma margem, uma linha cinza que eu posso trabalhar, uma vez que são eventos de um passado que não volta mais e que não me pertence mais. Hoje em dia eu produzo conteúdo de tecnologia na internet sem cometer esses pequenos ilícitos da vida. Eu não guardo boas lembranças do Windows ME nem do Windows 2000. O Windows 2000 eu usei menos do que o ME, porque ele realmente era voltado para servidores, para máquinas mais avançadas. Cheguei até a instalar no computador doméstico, mas não, né? Não foi tão bom assim. Assim como o pior Windows, um dos piores que a Microsoft já lançou, que foi o Windows Millennial Edition. Se você reclama do Windows 11 hoje, agradeça aos céus por ter o Windows 11, porque o Windows ME era uma desgraça. Ele era uma desgraça em forma de sistema operacional. Não era compatível com nada, travava o tempo todo, era pesado, era lento, enfim, era problemático você ter que trabalhar com um sistema operacional que a Microsoft nem que saiu daquilo que estava funcionando com o Windows 95 e 98 para poder implementar uma série de recursos que ninguém utilizava. Não deu certo.
O melhor Windows de todos é mesmo o Windows XP. A longevidade dele é impressionante e a minha relação com ele foi excelente. Ele meio que deu uma destravada nos problemas de compatibilidade com hardware que todo mundo detectou na era do Windows 98, 2000 e ME. Ele era mais leve, mais ágil, visualmente mais chamativo. Eu tenho boas lembranças do Windows XP, foi um sistema operacional que eu utilizei durante muitos anos e até mesmo depois daquele pesadelo chamado Windows Vista. Gente, é uma briga boa entre o Windows ME e o Windows Vista para ver qual era o pior. A galera fala mal do Windows 8, mas ele só é um software não compreendido. É uma mudança de paradigma da Microsoft que não deu certo, só isso. O Windows Vista era uma ruindade absoluta. Eles conseguiram piorar de forma assustadora aquilo que estava dando muito certo no Windows XP. Corrigiram, obviamente, no Windows 7, mas até hoje a gente pensa que o Windows 7 era o Windows Vista que deveria ser, mas nunca foi. Conforme o tempo foi passando, a minha relação com esses softwares da Microsoft foi se alinhando com outras coisas ao redor da minha vida, como produtor de conteúdo, usuário de tecnologia. Eu sempre gostei de utilizar notebooks. E em função da Microsoft é que, desde 2003, 2004, eu não compro mais desktops. Eu só tenho notebooks como computador principal. E isso porque, dentro da minha limitação econômica, eu não tinha a oportunidade, como eu tenho hoje, de experimentar os computadores da Apple. Sim, para muitas coisas o MacBook é excelente, mas para outras tantas, nada supera o Windows. E eu sou grato pelo Windows porque foi através dele que eu tive a chance de realizar um dos meus sonhos, que é ser proprietário de notebooks há pelo menos 20 anos. É muita coisa. Quando a gente pensa que eu, como produtor de conteúdo, eu estou iniciando na minha conta de padaria o meu 17º ano escrevendo para a internet e produzindo material de texto e vídeo para a rede mundial de computadores. Então, olhar para essa trajetória e ver como que a Microsoft influenciou e me ajudou a chegar até aqui é algo que se alinha realmente com as nossas histórias de vida. Não tem como você dizer que isso não aconteceu. Para quem estava na época do Internet Explorer, da ascensão do Internet Explorer na década de 90, obliterando o Netscape Navigator, que era um navegador melhor, fato, apesar de ser uma reinvenção de outros navegadores, dos primeiros navegadores que surgiram na década de 90, é algo emblemático. E o Internet Explorer dominou o mercado, muito pela força de estar integrado ao Windows de alguma forma. Microsoft foi, obviamente, processada por monopólio por esse aspecto. E ver como, por exemplo, o Chrome é uma força dominante, de como as coisas mudaram de lá para cá, é algo que nos faz pensar que nada é eterno, que nada é absoluto e que ser uma força dominante durante 5 décadas é algo muito difícil. Por isso que eu dediquei o dia de hoje, 4 de abril de 2025, para todos os posts do dia estarem relacionados de alguma forma com a Microsoft. Porque ver essa empresa completando 50 anos é muita coisa. A Microsoft é um dos mais importantes capítulos da evolução da tecnologia, tal e como nós conhecemos. Sem a Microsoft, eu não estaria aqui conversando com vocês. Sem a Microsoft, você não estaria conversando conosco. Você não estaria na internet, não estaria utilizando os softwares de editores de texto, de edição gráfica. Você estaria fora do jogo. Por mais que viesse uma Apple e dominasse tudo, não seria como a Microsoft fez. Talvez você não tivesse uma competição no mercado de videogames, talvez a Sony dominasse por completo o mercado e a Nintendo, quem sabe, já teria se retirado, porque mesmo ficando no mundo à parte, nós não teríamos uma competição direta dentro dos consoles desktops.
Por isso a importância do Xbox é essencial para que o mercado de videogames sobreviva. Por falar no Xbox, e já indo para o final do vídeo, porque já tem uns 15 minutos, a minha relação com o Xbox é muito pessoal, porque eu comprei o meu primeiro Xbox 360, porque eu não tive a chance de comprar o Xbox original, em uma ida para São Paulo em 2013. Eu juntei uma grana para ficar uma semana em São Paulo, especificamente para comprar o Xbox 360 numa das galerias dos chineses, asiáticos, enfim, da galera que fica ali na Avenida Paulista. Essas galerias existem até hoje. E foi uma das compras mais felizes da minha vida. Não só pela qualidade do produto, mas pelo quanto que eu trabalhei para comprar esse Xbox. Eu ainda escrevia para o Tech Tudo, aliás, Michelis, agradeço de coração as oportunidades que você me ofereceu para que hoje eu produza conteúdo de tecnologia na internet. Então eu saí de uma das galerias na Avenida Paulista com uma caixa do Xbox na mão. Naquele tempo eu não tinha medo de ser assaltado, por incrível que pareça, e eu saí de lá feliz. Eu até hoje tenho um Xbox 360 comigo, porque é a garantia que eu tenho de que alguns dos jogos que fizeram parte da minha vida como gamer ficarão comigo durante um bom tempo ou enquanto o console funcionar. Sou proprietário de um Xbox Series S, porque entendo que é a melhor relação custo-benefício dentro dessa geração, entendo que o Game Pass é um produto sensacional, mas é uma relação que vai se construindo como algo duradouro. Tão duradouro quanto eu tive com a Tectoy em relação aos consoles da Sega, que eu tive com a Atari, com os primeiros videogames que eu joguei na vida. Então, é uma história de 50 anos que está muito relacionada com os meus 46 anos. Está diretamente conectado com o presente de praticamente todo mundo que hoje lida com tecnologia. Bill Gates, com a sua personalidade tanto quanto controversa, e para quem assistiu o documentário da Netflix relacionado ao cofundador da Microsoft, vai detectar alguns traços um tanto quanto estranhos e esquisitos, né? A gente termina o documentário pensando que não era só o Steve Jobs, o déspota lá na Apple, que Bill Gates também era bem ruinzinho. Mas dentro dessa personalidade um tanto quanto dúbia e controversa, e todos nós, seres humanos, somos controversos e contraditórios em relação à nossa personalidade, a gente vê na imagem dele a, a cara da Microsoft ao longo da história. A gente sabe que foi por causa do Bill Gates que essa empresa se tornou a gigante de Redmond. A gente entende o que foi que ele fez e principalmente as visões que eram à frente do seu tempo, a perspectiva de futuro que ele sempre teve. Ele foi o cara que antecipou em 5 anos que nós teríamos a maior crise sanitária global da nossa geração. Foi ele que cravou isso. E ele já antecipou que a próxima virá dentro de uma janela de um curto espaço de tempo. Então, Bill Gates é um visionário e tudo que ele construiu ao lado do Paul Allen, ao lado do Steve Ballmer, do Satya Nadella na Microsoft, nos levam a crer que nós estamos diante, sim, de uma gigante. Os 50 anos da Microsoft falam muito sobre as nossas vidas e sobre a nossa relação com o mundo da tecnologia. Ajuda a explicar por que nós chegamos até aqui nos aspectos tecnológicos. Ajuda a nos identificar e nos reconhecer como pessoas que hoje estão conectadas, produtivas, ativas no mundo da tecnologia. E eu fico, por incrível que pareça, um lado de mim fica feliz em ver que a Microsoft completou 50 anos. É meio bizarro ver como uma empresa de tecnologia prevaleceu durante metade de um século. Tantas outras caíram. Empresas que eram muito mais velhas e muito mais relevantes que a Microsoft caíram ao longo dos últimos 50 anos. E a Microsoft prevaleceu, continua vencendo e é uma gigante diante dos nossos olhos. De alguma forma, eu tenho que terminar esse vídeo com o maior clichê de todos.
Feliz aniversário, Microsoft. Feliz 50 anos e que venham os próximos 50 anos para seguir revolucionando o mundo da tecnologia.